Você já ouviu falar no termo nomofobia? E me conta aqui, você já sentiu em algum momento que a tua relação com o celular, mais especificamente com as redes sociais, tem consumido muito tempo e te deixado mais ansioso, mais ansiosa, mais preocupado? Ao invés de ser alguma coisa que efetivamente te auxilia, você acaba perdendo mais tempo, perdendo dinheiro, às vezes comprando coisas que você nem queria comprar e depois se arrependendo. Então vamos conversar um pouquinho sobre a nossa relação com o celular e o processo ansioso que também está relacionado com ele. Não necessariamente com ele, mas a forma como nós nos relacionamos com ele e a forma como nós programamos aplicativos, né, como a nossa sociedade constrói uma cultura de consumo através do celular que também tem efeitos sobre a nossa saúde mental. E aqui, por exemplo, eu trago essa ilustração de um celularzinho com 100 notificações ali do WhatsApp, que já, só de olhar eu já fico um pouco nervosa. Claro que aqui, né, ele fica tremelicando, mas quantas vezes também ao longo do dia o teu celular não apresenta uma notificação, você vai ver correndo o que é, e quando você para ver, não é nada demais, não é nada que vai acrescentar algo na tua vida, não é nada que traga algo de importante, algo que você realmente esteja interessado. Então, nós precisamos repensar urgentemente a nossa relação com as redes sociais e o uso de outros recursos tecnológicos. A nomofobia se relaciona ao medo de ficarmos desconectados, sem o celular, mesmo que por alguns instantes. Também se relaciona com a dependência da internet, cada vez mais comum e estudada. Se você já teve uma experiência de ficar sem o celular por alguma questão, por ele ter quebrado, tá, na assistência técnica, por você ter esquecido em algum lugar, talvez você já tenha tido uma certa situação de abstinência em que você sentia que precisava estar conectado com aquele aparelho. E, na verdade, quando você parou para ver depois, talvez sim, pode ser que você tenha alguns transtornos na questão da comunicação, mas muitas das notificações que a gente recebe, poucas delas realmente têm uma relevância. E aí, eu trago aqui um livro do Jonathan Haidt, que é um dos mais vendidos nos últimos tempos, sobre essa temática, que se chama A Geração Ansiosa. E é um livro fabuloso, em que ele fala sobre como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então eu não poderia fazer um curso sobre ansiedade sem trazer essa questão aqui. E aí, claro que aqui ele vai fazer um recorte mais voltado para crianças e adolescentes, mas nós também estamos falando de adultos e de idosos. E aí, alguns dos principais prejuízos que ele visualiza no uso, na exposição precoce do celular e principalmente das redes sociais como um todo, é a privação social, ou seja, um empobrecimento das relações, a privação do sono, seja porque eu tenho um estado de ansiedade, de múltiplos estímulos ao longo do meu dia que eu não consigo descansar, ou até mesmo eu deixo de dormir para jogar, para me conversar com as pessoas nas redes sociais, enfim. E aí isso vai afetar o meu sono. Também se vê em crianças e adolescentes, especialmente, uma atenção muito mais fragmentada, e a gente tem aí um boom de déficit de atenção e hiperatividade, que não necessariamente é o transtorno do TDAH, mas sim uma questão que nós mesmos estamos cultivando uma atenção mais fragmentada. Então, existem estudos que hoje também debatem o quanto muitos dos diagnósticos de TDAH não são necessariamente o TDAH em si, né, o transtorno clássico que vem lá sendo estudado desde o século XIX e tudo mais, mas sim um certo condicionamento que afetou a atenção das crianças. Não estou dizendo que TDAH não existe, até porque eu tenho um curso inteiro sobre isso, mas sim que se torna um pouco confuso. Então, daqui a pouco, crianças e adolescentes que não tinham essa predisposição a ter o TDAH acabam, pela forma que nós conduzimos o processo dela de educação, de estimulação, ela acaba tendo alguns sintomas similares e a atenção começa a ficar muito mais deficitária. E a gente também tem que falar sobre vício. E aí tem casos já registrados de crianças e adolescentes que precisam de intervenções muito similares a de outros vícios comportamentais que a gente vê em adultos, e passam por algo que realmente é preocupante, de não conseguir ficar desconectado por nada nesse mundo. Eu acho que foi bem interessante a proposta da lei brasileira que baniu os celulares. Eu sei que é uma coisa que não necessariamente
já está acontecendo na prática em todas as escolas, mas que tecnicamente a gente tem uma lei hoje que indica que os aparelhos de celular não sejam levados por crianças e adolescentes para a sala de aula, porque realmente é algo que impacta o processo educacional de uma forma muito significativa. Sim, a gente tem que ter o desenvolvimento de algum controle dos impulsos e tudo mais, só que essa lei também veio porque a gente percebeu que as coisas estavam saindo do controle. E isso porque, sim, existem mecanismos que são construídos na base das principais redes sociais, dos principais aplicativos, que tornam eles realmente mais viciantes. Isso está muito relacionado com a questão da dopamina, que eu vou comentar depois, e é importante nós lembrarmos sempre que a nossa ansiedade gera lucros para alguém. A maioria das redes sociais é desenhada para alimentar um comportamento ansioso nas redes, ou seja, um comportamento em que eu fico ali rolando o feed por horas e horas, e aí eu vou consumir, eu vou comprar coisas, ou eu vou sentir raiva, vou sentir medo de algumas situações, e isso aumenta o meu engajamento naquela plataforma também. E aí a gente tem que desenvolver estratégias de bem-estar digital. Eu não tiro aqui o processo coletivo, social, que nós temos que realizar também, de cobrar essa indústria do engajamento tóxico através da raiva, do medo das pessoas, enfim. As redes sociais, na minha opinião, né, e aqui eu tô dando uma opinião, eu sei que é um debate, mas na minha opinião precisam ter um mínimo de regulamentação, sim, no ponto de vista de saúde mental, mas a gente também precisa, enquanto essas coisas caminham, né, esse nosso debate público caminha, e você também pode colocar aqui a sua opinião, qualquer coisa, né, a gente pode conversar, mas em paralelo também nós temos algumas estratégias de bem-estar digital que a gente pode tentar ir adotando para minimizar esse processo. Então, seja controle do tempo de uso no celular, né, que a gente consiga ali ver relatórios de uso, quantas horas eu estou utilizando, seja por aplicativos de bloqueio, seja adotar hábitos como deixar o celular num outro cômodo na hora que eu vou dormir. Enfim, tem coisas que podem auxiliar nesse processo. Aqui eu trago um recorte muito interessante também sobre os nossos tempos, que é do livro do Alexandre Amaral Coimbra. E ele diz que se quisermos melhorar a nossa ansiedade, precisamos pensar em como estamos lidando com o WhatsApp e com qualquer aplicativo de mensagens instantâneas semelhante a ele, como, por exemplo, os adolescentes acabam usando muito o Discord hoje em dia. Não é verdade que temos a disponibilidade infinita do outro. Tampouco que a demora em nos responder é indicativo de desimportância na relação. De repente, de forma quase imperceptível, passamos a viver virtualmente em que parece que tudo é urgente, mas não é. Nós perdemos esse filtro, esse senso do que realmente é urgência no momento em que, e aqui daqui a pouco você pode ter escutado meu celular vibrando em alguns momentos, notificações aqui que não tem nenhuma importância para mim, isso que eu ainda faço um filtro, mas ele fica, né, eu não consigo filtrar tudo no celular, e aí eu fico com eu sou fisgada muito rapidamente por essas notificações que me tiram do aqui, me tiram do agora e que me levam para um outro lugar. E esse lugar nem sempre é um lugar necessário que eu esteja ali naquele momento. E a forma como isso impacta as relações é muito significativo. Eu vejo nos atendimentos com adolescentes, por exemplo, o quanto a demora de alguns minutos do que ele acha que é o adequado para o outro responder pode indicar que essa pessoa não quer conversar com você, né? Então, que essa pessoa está sendo fria, e às vezes não é essa a realidade. Mas a gente coloca tudo nesse processo e aí é muito angustiante lidar com as relações no ponto de vista em que tudo passa pelas notificações do celular, tudo parece que é urgente, mas na verdade não necessariamente é, e ao mesmo tempo também eu posso ter a impressão que eu tô conectada com os meus amigos, mas na verdade eu não estou naquele grupo ali. Realmente são mensagens mais automatizadas, de repente a gente não consegue se encontrar para conversar, para se ver olho no olho, e parece que esse grupo ali fica apenas essa simulação de que eu tenho uma relação com essas pessoas, quando na verdade é algo muito superficial e eu não consigo avançar. Então a gente tem que sim conversar sobre isso. A nossa relação com o celular passa muito pelo processo do prazer, e o principal neurotransmissor ligado ao prazer é a dopamina. Existe um outro livro também, Nação Dopamina. Eu li alguns trechos, ainda não finalizei, mas é muito interessante também para a gente falar sobre o quanto nós acabamos vivendo uma cultura muito dominada pela dopamina, pelo prazer.
né? Nada contra a dopamina, é importante que ela esteja aí, só que parece que eu preciso a todo tempo buscar microdoses de dopamina, então eu fico aqui no feed vendo 1 milhão de vídeos, passa gato fofinho, passa um acidente de trânsito, passa uma mulher indignada com alguma coisa que está acontecendo, daí de repente volta para um bebê comendo papinha e dando risada, e de repente eu tenho ali misturado uma questão política que está sendo discutida com alguém muito exaltado e tudo mais, e daí eu volto para uma outra imagem ali de uma amiga minha, e isso o tempo todo, né, coisas muito curtas, muito rápidas, um fluxo muito intenso de informação, vai me liberando pequenas doses de dopamina, e parece que eu estou tendo um prazer em alguns momentos, mas aí de repente desse prazer eu tenho uma queda, eu vou para insatisfação, porque ela não é um prazer pleno, aí eu posso entrar em abstinência, e aí eu tenho o processo da ansiedade, e aí esse ciclo vai se repetindo, se repetindo. Eu exemplifico isso, uma experiência própria, e que talvez você identifique também na tua vida, de quantos momentos você já pegou o celular com a intenção de se distrair, com a intenção de passar o tempo, de ver uma coisa legal, e aí quando você percebeu, você perdeu o controle do tempo, você achou que ia passar ali 10 minutos, passou meia hora, você está se sentindo mais cansado, você não consegue nem se lembrar direito dos vídeos que você estava assistindo, né? Aqueles videozinhos de 15, 20 segundos, foi um caminhão, uma tonelada de informação para tua cabeça, e você absorveu muito pouco, e vem uma sensação de insatisfação, uma sensação de vazio, e isso está sendo muito típico do nosso tempo. E tem relações com questões sociais, sociológicas e até mesmo biológicas, como o nosso processo dopaminérgico. A liberação de dopamina, segundo o Jonathan Haidt, que eu tinha trazido antes, produz prazer, mas não desencadeia uma sensação de satisfação. Ela deixa a pessoa querendo mais daquilo que acionou a liberação. Ou seja, eu vi esse vídeo que me deu um pouquinho de dopamina, eu vou procurar outro, e procurar outro, e procurar outro. E ficar ali, né, vendo 1 zilhão de vídeos curtinhos que me despertem alguma emoção. Anna Lemke, que pesquisa o vício, diz que os sintomas universais da abstinência são ansiedade, irritabilidade, insônia e disforia. Ela e outros pesquisadores descobriram que muitos adolescentes desenvolveram vícios comportamentais muito parecidos com o vício em caça-níqueis, com consequências profundas em seu bem-estar, seu desenvolvimento social e sua família. Então, é preocupante, e ainda mais porque agora também nós temos uma crise relacionada aos cassinos online, às apostas online, que também estão na palma da mão. E aí tem muitas pessoas que se perdem nesse processo justamente porque a aposta libera um pouco de dopamina, libera um pouco essa sensação emocionante, às vezes até libera adrenalina junto ali, e eu vou me tornando cada vez mais viciado nesse processo. E não bastasse tudo que a gente já tinha, agora também tem essa questão do vício no jogo do tigrinho, a bet não sei das quantas, que também vai tendo impactos na saúde mental de muitas pessoas.